Meu filho de 10 anos mandou 5 crianças para o hospital e todo mundo está orgulhoso dele. A ligação veio durante meu intervalo de almoço, a voz da enfermeira da escola tensa com algo entre pânico e admiração. Senhor Holloway, você precisa vir imediatamente. 5 crianças foram transportadas para o County Medical e seu filho está envolvido. Larguei meu sanduíche e corri para minha caminhonete, minhas mãos tremendo tão forte que mal conseguia colocar a chave na ignição. 5 crianças. Meu filho Caleb tinha 10 anos, magro para a idade, o tipo de criança que ainda dormia com luz noturna e chorava durante vídeos de resgate de animais. O que quer que tivesse acontecido não podia ser o que minha mente estava imaginando, enquanto violava todos os limites de velocidade entre meu escritório e a escola elementar Riverside. O estacionamento era um caos. 3 ambulâncias ainda estavam com as portas abertas, paramédicos carregando equipamento enquanto pais gritavam perguntas para a equipe da escola. Avistei o diretor Vega parado perto da entrada com 2 policiais, o rosto pálido e cansado. Quando me viu se aproximando, algo cintilou pela expressão dele que não consegui identificar. Não raiva ou acusação, mas algo mais próximo de perplexidade atordoada. Ele me direcionou para dentro sem falar, e seguiu o oficial através de corredores cheios de estudantes confusos, sendo conduzidos de volta para as salas de aula por professores sobrecarregados, tentando manter ordem. O consultório da enfermeira cheirava a antisséptico e medo. Caleb estava sentado na mesa de exame com um cobertor enrolado nos ombros, apesar da sala estar quente. Os óculos dele estavam rachados, uma lente completamente estilhaçada, e a mão direita estava envolta em gaze mostrando manchas de sangue vazando através. Ele olhou para cima quando entrei e vi algo nos olhos dele que fez meu estômago cair. Não medo ou culpa, mas um tipo de satisfação sombria que pertencia ao rosto de alguém muito mais velho. Alguém que tinha tomado uma decisão que sabia custaria tudo, mas tinha tomado de qualquer jeito. Me ajoelhei na frente dele e perguntei se estava bem, minha voz saindo mais firme do que me sentia. Ele assentiu lentamente e me disse que achava que sim, que a mão doía, mas nada mais. A enfermeira, senhora Kapoor, me puxou de lado e explicou em voz baixa que Caleb tinha ferido 5 estudantes, um criticamente, no que estava chamando de incidente no playground. Ela disse que os detalhes estavam obscuros, mas que Caleb estava se defendendo e possivelmente defendendo outros. As palavras soavam ensaiadas, como se tivesse sido orientada sobre o que dizer e o que deixar de fora. Ela olhou para Caleb com uma expressão que nunca tinha visto no rosto de uma enfermeira escolar antes. Algo entre respeito e preocupação. O diretor Vega entrou com o oficial Reis e uma mulher de roupas civis que se apresentou como detetive Amara Foster. Ela tinha o rosto gentil de alguém que passou anos trabalhando com crianças, mas os olhos eram afiados enquanto avaliava a cena. Ela perguntou se poderíamos falar em particular, e olhei para Caleb, que assentiu, e disse que eu deveria ouvir o que aconteceu. A detetive nos levou para a sala de conferências do diretor, onde um laptop estava aberto mostrando filmagens de segurança de múltiplos ângulos. Ela me avisou que o conteúdo era perturbador antes de apertar play. A filmagem mostrava o playground durante o recreio da tarde. Avistei Caleb imediatamente sentado sozinho em um banco, lendo um livro como sempre fazia. Ele sempre foi solitário, preferindo livros a esportes, observação a participação. Então, 5 garotos mais velhos se aproximaram dele e reconheci-o da frente. Dominic Archer, 12 anos, reprovado 2 vezes. O tipo de criança cujos pais contratavam advogados antes da escola, sequer poder ligar sobre problemas de comportamento. Tinha visto ele intimidando crianças menores antes, e reportado só para ser informado por Vega que Dominic vinha de uma família proeminente que doava generosamente para a escola. Os garotos cercaram Caleb, e mesmo sem áudio, podia vê-los provocando. Dominic pegou o livro de Caleb e jogou em direção à cerca. Quando Caleb se levantou para recuperá-lo, Dominic o empurrou de volta para baixo. Os outros garotos riram, formando um círculo mais apertado. Agarrei a borda da mesa de conferência enquanto assistia meu filho tentar sair 3 vezes, cada tentativa bloqueada pelo grupo. Então, Dominic puxou algo do bolso e a detetive Foster pausou o vídeo para dar zoom. Era um isqueiro. Dominic estava abrindo e fechando ele, trazendo a chama perto do rosto de Caleb, enquanto os outros garotos o seguravam no lugar. Minha visão estreitou enquanto Foster retomou a filmagem. A linguagem corporal de Caleb mudou completamente no próximo quadro. Ele parou de tentar sair e ficou perfeitamente imóvel. E reconheci aquela imobilidade de algum lugar profundo da minha própria infância. Aquele momento quando o medo se transforma em decisão. Quando você entende que sobreviver significa lutar. O que aconteceu em seguida se desenrolou tão rápido que Foster teve que desacelerar a reprodução para 1/4 da velocidade. Caleb agarrou o pulso de Dominic, torceu de uma forma que me fez estremecer e mandou o isqueiro voando. Então ele se moveu. Nunca tinha visto meu filho se mover assim. Ele não estava selvagem ou em pânico. Ele era preciso. Ele acertou a palma na ponta do nariz de Dominic com força suficiente para ver sangue espirrar pela tela. Quando o segundo garoto o agarrou por trás, Caleb deixou cair o peso e o jogou por cima do ombro em um terceiro garoto. Ambos caíram pesado. O quarto garoto balançou na cabeça de Caleb, mas meu filho se abaixou e varreu as pernas dele, mandando ele bater no banco. O quinto garoto começou a correr, mas Caleb o pegou e acertou o joelho no estômago do garoto, dobrando ele ao meio. A coisa toda durou talvez 15 segundos. Quando terminou,
Dominique estava no chão segurando o rosto. 2 garotos estavam emaranhados juntos, gemendo. Um estava enrolado ao redor do estômago, vomitando, e o último estava mancando, agarrando a perna. Caleb ficou no centro da carnificina, olhando para as juntas, sangrando como se não reconhecesse as próprias mãos. Então ele caminhou calmamente para onde o livro tinha caído, pegou e sentou de volta no banco para continuar lendo. Ainda estava sentado lá quando professores finalmente chegaram, atraídos pelos gritos. A detetive Foster parou a filmagem e me perguntou diretamente se tinha ensinado Caleb a lutar. Disse que não sabia de onde ele aprendeu aqueles movimentos, que nunca tinha visto ele demonstrar qualquer tipo de violência antes. Ela puxou um bloco de notas e me contou algo que fez meu mundo inclinar. As técnicas de Caleb eram consistentes com Krav Maga, um sistema de autodefesa israelense usado por militares e aplicação da lei. Alguém tinha treinado ele extensivamente, e aquele treinamento mostrava disciplina e controle que não combinava com o perfil de uma criança violenta. Ela perguntou novamente onde Caleb poderia ter aprendido aquelas habilidades. Pensei sobre os últimos 6 meses, sobre as atividades extracurriculares de Caleb. Ele tinha estado frequentando o que achei que eram aulas de arte no centro comunitário 3 dias por semana. A mãe dele tinha matriculado ele antes de morrer 8 meses atrás, e continuei levando porque parecia ajudar com o luto dele. Mas nunca tinha realmente entrado, só o deixava e buscava. Contei isso à detetive Foster, e ela fez uma anotação enquanto trocava um olhar com o diretor Vega, que sugeria que já suspeitavam de algo. Voltamos para o consultório da enfermeira onde Caleb esperava. Perguntei diretamente sobre as aulas de arte, e ele me olhou com aqueles olhos velhos demais e disse que não eram aulas de arte. Era um treinamento de autodefesa. A mãe tinha matriculado ele depois que ficou doente, depois que sabia que não estaria por perto para protegê-lo. Ela tinha feito ele prometer não me contar, porque sabia que eu objetaria. Sabia que diria que 10 anos era jovem demais para aquele tipo de treinamento. A voz de Caleb quebrou quando explicou que a mãe tinha dito que algumas pessoas não lutariam justo e ele precisava saber como se proteger quando ninguém mais podia. O nome do instrutor era Elijah Soto, um ex-instrutor de combate das Forças de Defesa de Israel que administrava um pequeno estúdio no porão do centro comunitário. A detetive Foster o procurou no celular e me mostrou o site dele. O estúdio se especializava em ensinar populações vulneráveis, crianças com deficiências, vítimas de abuso, qualquer um que precisasse de habilidades de defesa reais, ao invés de artes marciais esportivas. Foster disse que precisaria entrevistar Soto, mas pela filmagem, ele tinha treinado Caleb exatamente como anunciado. Aquelas não eram técnicas agressivas, eram projetadas para neutralizar ameaças eficientemente e escapar. O diretor Vega pigarreou e explicou por que 5 crianças estavam no hospital. Dominic Archer tinha nariz quebrado e osso orbital fraturado que exigia cirurgia. 2 garotos tinham concussões de bater no chão. 1 tinha ombro deslocado. O 5º tinha costelas fraturadas do golpe de joelho de Caleb. A voz de Vega era cuidadosamente neutra enquanto listava esses ferimentos. Mas peguei a beirada de algo mais por baixo. Ele disse que o conselho escolar estava se reunindo em sessão emergencial para determinar as consequências de Caleb, que assalto dessa severidade tipicamente significava expulsão e acusações criminais independente de provocação. Senti minha própria raiva crescendo. Então perguntei a Vega se estava seriamente considerando expulsar meu filho por se defender de 5 garotos, um armado com isqueiro, depois da própria administração de Vega ter ignorado meus relatórios sobre a intimidação de Dominique por 2 anos. A máscara profissional do diretor rachou ligeiramente, e ele admitiu que os pais de Dominique já estavam ameaçando ação legal contra a escola e nossa família. Gerald e Patricia Archer eram ambos advogados corporativos que deixaram claro que nos enterrariam em processos, a menos que Caleb enfrentasse consequências. Vega parecia exausto enquanto explicava a realidade política de que, às vezes, fazer a coisa certa não era possível quando dinheiro e poder se alinhavam contra você. A detetive Foster interrompeu para dizer que, embora entendesse a posição da escola, a filmagem mostrava clara autodefesa e defesa de outros. Sob a lei estadual, Caleb tinha o direito de usar força razoável para se proteger de dano iminente. Ela recomendaria nenhuma acusação criminal, mas isso não prevenia responsabilidade civil ou disciplina escolar. Ela me olhou com algo como simpatia e disse que eu deveria conseguir advogado imediatamente. Os Archer tinham recursos e conexões e usariam ambos para fazer exemplo do meu filho. Nos próximos 3 dias, a situação metastizou além de qualquer coisa que imaginei. Os Archer contrataram Donald Kessler, o advogado de litígio mais agressivo do condado, conhecido por destruir oponentes através de puro atrito financeiro. Ele registrou o processo de $1 milhão contra nós, alegando assalto, agressão e inflição intencional de angústia emocional. Ele registrou reclamações com serviços de proteção infantil, alegando que tinha treinado Caleb como arma. Ele conseguiu ordem de restrição mantendo Caleb longe de Dominique, o que efetivamente baniu meu filho da escola já que estavam na mesma série. A papelada legal chegou mais rápido do que podia ler, cada registro mais devastador que o último. Usei minhas economias para contratar Angela Kwan, uma advogada de defesa recomendada por Foster. Angela era jovem, mas feroz, filha de imigrantes coreanos que construiu a prática defendendo azarões contra valentões corporativos.
Ela revisou a filmagem e me disse que tínhamos um caso forte. Mas forte não significava fácil. Os Archer arrastariam isso por anos, se necessário, nos sangrando financeiramente enquanto isolavam Caleb socialmente. Ela disse que nossa melhor esperança era colocar a opinião pública do nosso lado antes da narrativa se fixar. Perguntei como fazíamos isso e ela puxou o celular para me mostrar o que já estava acontecendo online. Alguém tinha vazado a filmagem de segurança. O vídeo tinha viralizado, compartilhado através de plataformas de mídia social, com narrativas competindo. Algumas pessoas chamaram Caleb de lutador treinado que usou força excessiva contra crianças. Outros o elogiaram por enfrentar valentões quando adultos falharam em protegê-lo. As sessões de comentários eram zonas de guerra com estranhos discutindo sobre autodefesa apropriada, segurança escolar e responsabilidade parental. Meios de comunicação pegaram a história, rodando manchetes que variavam de lutador treinado hospitaliza 5 em ataque de playground a garoto se defende depois de escola ignorar intimidação. As notícias locais apareceram na nossa casa em horas. Recusei comentar por conselho de Angela, mas isso não os impediu de rodar histórias. Entrevistaram os pais de Dominic no gramado bem cuidado deles, Patricia Archer chorando sobre o rosto quebrado do filho, enquanto Gerald falava em tons medidos sobre crianças violentas e negligência parental. Pareciam vítimas, polidos e simpáticos, enquanto eu era só um viúvo enlutado que não podia pagar o nível de orientação de mídia deles. A narrativa estava se formando exatamente como Angela tinha temido, com os Archer controlando a história através de recursos superiores. Então algo inesperado aconteceu. Pais começaram a aparecer, não só da Riverside Elementary, mas da escola anterior de Dominic e da academia particular que ele frequentou antes daquela. Trouxeram histórias de intimidação, assédio e violência que tinham sido varridas para debaixo de tapetes administrativos por famílias assustadas demais ou exaustas demais para lutar contra as ameaças legais da família Archer. Uma mãe chamada Verônica Russo falou na câmera sobre o braço quebrado do filho, atribuído a uma queda, mas na verdade infligido por Dominic durante confrontação que a escola encobriu. Ela tinha estado intimidada demais para pressionar acusações então, mas assistir o vídeo de Caleb tinha dado coragem para falar a verdade. Mais famílias emergiram. Um pai descreveu as contas de terapia da filha depois do tormento psicológico sistemático de Dominic tê-la levado à automutilação. Outra mãe mostrou registros médicos da concussão do filho que a escola alegou ser acidental. Um padrão emergiu de Dominic, mirando crianças vulneráveis, usando a posição da família para evitar consequências enquanto administradores olhavam para o outro lado. Os Archer tinham doado mais de $200 mil para o distrito escolar nos últimos 5 anos, suficiente para influenciar política e silenciar reclamações. Dominic aprendeu cedo que dinheiro podia comprar imunidade de responsabilidade. O diretor Vega foi forçado a abordar essas alegações em coletiva de imprensa que foi mal. Ele gaguejou através de declarações preparadas sobre levar todas as reclamações a sério, enquanto admitia, sob questionamento, que múltiplos relatórios sobre Dominic tinham sido arquivados e dispensados. Um repórter perguntou diretamente se as doações dos Archer tinham influenciado decisões administrativas, e a pausa de Vega antes de negar contou a história real. O conselho escolar anunciou investigação sobre o tratamento de reclamações de intimidação, mas o dano à credibilidade deles estava feito. Elijah Soto concordou em ser entrevistado pelas notícias locais, e a aparição dele mudou a narrativa completamente. Ele era composto e articulado, explicando a missão dele de ensinar autodefesa para crianças que enfrentavam violência em ambientes que deveriam protegê-las. Descreveu Caleb como estudante dedicado que treinou 3 vezes por semana por 5 meses, aprendendo técnicas especificamente projetadas para pessoas menores derrotarem atacantes maiores. Soto enfatizou que cada lição incluía treinamento de desescalação, que os estudantes dele aprendiam quando não lutar antes de aprender como lutar. Tinha revisado a filmagem e concluído que Caleb fez exatamente o que foi ensinado: evitar, escapar e só engajar como último recurso quando enfrentando perigo iminente. Sódito revelou algo que não sabia. Minha esposa Sarah tinha pagado por um ano inteiro de aulas adiantado junto com uma carta, explicando por que Caleb precisava dessas habilidades. Sódito compartilhou porções da carta na câmera com minha permissão. Sarah tinha escrito sobre o diagnóstico terminal, sobre os medos pela segurança de Caleb depois que se fosse, sobre notar Dominic mirando o filho dela e saber que a escola não o protegeria. Ela pesquisou o programa de Sódito por meses antes de matricular Caleb, especificamente buscando treinamento que enfatizasse defesa sobre agressão. As palavras finais na carta eram que não podia proteger Caleb para sempre, mas podia dar as ferramentas para ele se proteger. A carta viralizou. A previsão de Sarah de além do túmulo se tornou o núcleo emocional da história, o último ato de amor de uma mãe morrendo por um filho vulnerável. A opinião pública mudou dramaticamente da noite para o dia. Os Archer se encontraram enfrentando multidões hostis fora de casa, pessoas segurando placas com nomes das vítimas de Dominic e exigindo responsabilidade. Patricia Archer cometeu o erro de falar com o repórter sem conselho legal presente, descartando as histórias das outras famílias como exageros e sugerindo que Sarah tinha transformado o filho em arma.
Aquele trecho sonoro destruiu o que restava da simpatia pública deles. A reunião emergencial do conselho escolar sobre a expulsão de Caleb se tornou referendo público sobre falha sistêmica. Mais de 300 pessoas lotaram o auditório, a maioria vestindo camisas azuis que diziam "Proteja nossas crianças", em solidariedade com Caleb. Pai após pai falou durante comentário público, detalhando como a administração falhou em abordar intimidação enquanto protegia doadores ricos. Professores quebraram fileiras para admitir que foram instruídos a não documentar incidentes envolvendo Dominique. Uma conselheira escolar renunciou durante a reunião, citando conflito moral com políticas que priorizam doações sobre segurança de estudantes. Quando foi minha vez de falar, trouxe o relatório hospitalar da visita de Caleb após o incidente. O médico tinha documentado feridas defensivas, hematomas nos braços de Caleb consistentes com ser agarrado e segurado, marcas de queimadura no antebraço de onde o isqueiro fez contato antes dele desarmar Dominique. Evidência de que meu filho tinha sido torturado, não só ameaçado, nos segundos antes de ter lutado de volta. Segurei fotos ampliadas desses ferimentos e perguntei ao conselho diretamente se acreditavam que um menino de 10 anos deveria ter se submetido a ser queimado ao invés de se defender. O conselho votou unanimemente para não expulsar Caleb. Eles o colocaram em licença administrativa pendente conclusão da investigação, mas reconheceram que achados preliminares apoiavam a versão dele de autodefesa. O diretor Vega anunciou a renúncia com efeito imediato, aceitando responsabilidade por falhas sistêmicas durante o mandato dele. O superintendente distrital se comprometeu a implementar novos protocolos anti-intimidação e procedimentos de relatório obrigatório. Pareceu vitória até Angela me puxar de lado e explicar que o processo civil ainda estava ativo e os Archer não estavam recuando. Donald Kessler procedeu com descoberta tão agressivamente quanto Angela previu. Ele exigiu cada registro relacionado ao treinamento de Caleb, histórico escolar dele, minhas decisões parentais, até arquivos médicos de Sarah dos meses finais. Ele depôs Elijah Soto por 8 horas, tentando provar que ensinar autodefesa para crianças constituía treiná-las como armas. Ele contratou testemunhas especialistas que testemunhariam que a resposta de Caleb foi desproporcional à ameaça, que um lutador treinado tinha responsabilidade de usar menos força. A estratégia de Kessler era transparente, nos enterrar em processo até o fardo financeiro forçar acordo. Angela contrariou registrando nosso próprio processo contra a família Archer e o distrito escolar. Alegamos que o padrão de assalto de Dominique, habilitado por negligência administrativa, criou um ambiente hostil que violou os direitos civis de Caleb. Buscamos danos por angústia emocional, despesas médicas e custo de tutoria privada, já que Caleb não podia frequentar escola. Mais importante, exigimos contabilidade completa das doações dos Archer e qualquer correspondência sugerindo arranjos quid pro quo com administradores escolares. Angela disse que podíamos não ganhar, mas tornaríamos o processo de descoberta caro para ambos réus. Os depoimentos foram brutais. Patricia Archer chorou durante o dela inteiro, se retratando como mãe devotada, surpreendida por acusações contra o filho. Gerald Archer era frio e calculado, não admitindo nada enquanto sugeria que tudo era resultado de ciúmes de famílias menos bem-sucedidas. O depoimento de Dominic durou só 1 hora antes dos advogados dele terminarem. O garoto não mostrou remorso, descrevendo o incidente do playground como combate mútuo e alegando que Caleb o atacou sem provocação. As mentiras dele eram confiantes e bem ensaiadas, a performance de alguém que nunca enfrentou consequências reais. O depoimento de Caleb foi mais difícil de assistir do que esperava. Kessler tentou toda a tática para quebrá-lo, sugerindo que a mãe dele ensinou a resolver problemas com violência, insinuando que encorajei a luta, perguntando repetidamente se tinha gostado de machucar aqueles garotos. Caleb respondeu cada pergunta em monotom, o afeto completamente plano, até Kessler cometer o erro de chamar a decisão de Sarah de matriculá-lo em aulas de autodefesa de paternidade imprudente. Meu filho olhou diretamente para o advogado e disse em voz clara que a mãe dele salvou a vida dele, que sem a previsão dela, teria sido queimado e espancado enquanto adultos debatiam responsabilidade. A verdade crua disso silenciou até Kessler por um momento. O ponto de virada veio de fonte inesperada. Um dos garotos que Caleb lutou, Kenneth Dupont, disse aos pais que queria mudar a história dele. Kenneth tinha 11 anos e seguia a liderança de Dominique por anos, assustado demais para recusar e fraco demais para objetar. Depois de passar uma semana no hospital com concussão, teve tempo para pensar sobre a pessoa que estava se tornando. Os pais dele contataram Angela e arranjaram reunião onde Kenneth admitiu tudo. Dominique planejou o ataque especificamente para humilhar Caleb, trouxe o isqueiro com intenção de queimá-lo, prometeu aos outros garotos proteção de consequências porque os pais sempre consertavam as coisas. O testemunho de Kenneth foi devastador para o caso dos Archer. Ele descreveu incidentes anteriores, onde Dominique machucou outras crianças e os pais pagaram famílias para evitar acusações. Nomeou administradores específicos que pegaram dinheiro para enterrar reclamações. Revelou que Dominique mantinha troféus das vítimas, itens roubados durante ataques que exibia no quarto como coleção de caçador. Os pais de Kenneth corroboraram a história dele e concordaram em testemunhar apesar de saber que os Archer retaliariam. Disseram que a consciência do filho valia mais que o conforto deles. 2 garotos a mais apareceram depois de Kenneth,
cada um contando histórias similares de coerção e encobrimentos. A posição legal dos Archer desmoronou conforme a conspiração que construíram ao longo de anos se desenrolou em testemunho juramentado. Kessler tentou desacreditar os garotos como testemunhas orientadas, mas os relatos eram detalhados e consistentes demais. Angela arquivou para julgamento sumário, argumentando que nenhum júri razoável poderia achar Caleb responsável quando 5 conspiradores planejaram e executaram assalto com arma. O juiz concordou, descartando o processo dos Archer com preconceito e nos concedendo honorários de advogado. A investigação criminal que seguiu mirou os Archer e vários administradores escolares. Dominic, como juvenil, enfrentou acusações em tribunal de família por assalto com arma. Os pais enfrentaram acusações de conspiração pelo papel em encobrir o padrão de violência dele. O diretor Vega e 2 membros do conselho foram acusados de aceitar subornos para influenciar ações oficiais. O superintendente renunciou sob pressão e a administração distrital inteira foi colocada sob supervisão estadual. O que começou como autodefesa de um garoto expôs corrupção institucional que floresceu por anos. O julgamento se tornou notícia nacional. Court TV cobriu ao vivo e analistas legais debateram responsabilidade parental por violência de crianças e responsabilidade institucional por abuso habilitado. A promotoria apresentou evidência esmagadora da conspiração, incluindo e-mails entre Patricia Archer e administradores discutindo pagamentos específicos amarrados a incidentes específicos. Mensagens de texto entre Dominic e vítimas mostravam premeditação e sadismo. O isqueiro que usou foi introduzido como evidência, ainda contendo impressões digitais dele e quantidades traço de DNA de Caleb de onde a chama tocou a pele. Dominic foi condenado por assalto agravado e sentenciado à detenção juvenil até os 18 anos, seguido de liberdade condicional intensiva e terapia obrigatória. Os pais foram condenados por conspiração e obstrução, recebendo sentenças suspensas contingentes em serviço comunitário e restituição a vítimas. O diretor Vega se declarou culpado de suborno e perdeu a licença de educação permanentemente. Os membros do conselho que aceitaram pagamentos renunciaram em desgraça. O distrito resolveu nosso processo civil por $300 mil, que colocamos em fundo fiduciário para a educação futura de Caleb. A publicidade teve consequências inesperadas. O estúdio de Elijah Soto ficou sobrecarregado com pedidos de matrícula de pais que queriam os filhos treinados em autodefesa prática. Ele contratou 3 instrutores adicionais para lidar com demanda e abriu segunda localização. Convidou Caleb para treinar de graça pela vida e pediu permissão para usar a história em materiais promocionais. Soto disse que Caleb representava tudo que o programa era destinado a realizar. Uma criança vulnerável dada ferramentas para se proteger que usou aquelas ferramentas responsavelmente só quando necessário. Outros instrutores de autodefesa entraram em contato querendo estudar o caso de Caleb. Disseram que a filmagem tinha se tornado ferramenta de ensino para demonstrar força apropriada em conflitos assimétricos. Pesquisadores universitários pediram entrevistas para estudar a psicologia de crianças treinadas enfrentando violência. Uma editora de livros ofereceu contrato para nossa história. Tudo parecia surreal. Essa atenção por algo que nunca deveria ter acontecido. Fama por sobreviver o que deveria ter sido prevenido. Caleb lutou com as consequências de formas que não antecipei. Tinha sido celebrado por violência mesmo que a própria violência o traumatizou. Tinha pesadelos sobre a luta. Acordava chorando sobre se machucou aqueles garotos demais. A terapeuta explicou que o treinamento de Caleb criou desconexão entre capacidade e disposição. Que saber como machucar pessoas não tornava machucá-las mais fácil emocionalmente. Ela disse que os pesadelos eram na verdade saudáveis, evidência de que não tinha se dessensibilizado à violência, apesar de ser forçado a usá-la. Passamos meses em terapia familiar, processando a morte de Sarah e a luta de Caleb como traumas entrelaçados. Percebi que tinha estado tão focado em sobrevivência prática depois de perder minha esposa, que perdi o afogamento emocional de Caleb. Ele esteve treinando para a violência enquanto lamentava a mãe, aprendendo a lutar enquanto aprendia a estar sozinho. As habilidades de autodefesa o salvaram fisicamente, mas o isolaram emocionalmente, criando barreira entre ele e pares que não podiam entender o que experimentou. A terapeuta nos ajudou a construir novas conexões, encontrar comunidades onde a experiência de Caleb era entendida ao invés de sensacionalizada. As outras famílias que perderam crianças para a violência de Dominic entraram em contato, e formamos rede de apoio informal. Reuniões mensais onde pais compartilhavam histórias e crianças se conectavam com outros que entendiam a sombra longa da intimidação. Kenneth Dupont se tornou amigo inesperado de Caleb. Os 2 garotos se conectando sobre a experiência compartilhada de lados opostos. Os pais de Kenneth me agradeceram repetidamente pelas ações de Caleb, dizendo que o filho tinha sido salvo de se tornar o que Dominic tentou fazê-lo. A ironia não foi perdida em ninguém de que violência criou essa comunidade de cura. 1 ano após o incidente, a Riverside Elementary convidou Caleb de volta com nova administração e políticas reformadas. A escola implementou treinamento anti-intimidação obrigatório para toda a equipe, criou sistemas de relatório anônimo monitorados por advogados externos e estabeleceu fundo de vítimas para famílias afetadas por falhas administrativas anteriores.
Pediram a Caleb para falar em assembleia sobre a experiência, e ele inicialmente recusou antes da terapeuta sugerir que poderia fornecer fechamento. Deixei a decisão para ele, e após uma semana de consideração, concordou. A assembleia estava lotada com estudantes, pais e mídia. Caleb ficou no pódio parecendo pequeno atrás do microfone, os óculos rachados agora substituídos, mas as mãos ainda mostrando cicatrizes fracas daquele dia. Ele leu de observações preparadas, a voz firme enquanto explicava que não queria ser famoso por lutar, não queria que outras crianças achassem que violência era legal ou necessária. Disse que a mãe deu treinamento de autodefesa como último recurso, seguro para o pior cenário que esperou nunca aconteceria. Desejou que adultos o tivessem protegido para não ter que se proteger. Caleb olhou diretamente para os estudantes e disse algo que fez a sala ficar silenciosa. Explicou que espancar 5 crianças não o fez sentir forte, fez sentir aterrorizado e sozinho. Que saber que é capaz de machucar pessoas é fardo, não poder. Que toda noite desejou poder ter ido embora. Desejou que professores estivessem assistindo. Desejou que Dominique tivesse escolhido diferente. Disse que as cicatrizes nas mãos desapareceriam, mas a memória do que fez não, e carregaria aquele peso a vida inteira, mesmo que todos dissessem que estava certo em lutar. A assembleia terminou com ovação de pé que pareceu errada para mim. Essas pessoas estavam aplaudindo o trauma do meu filho, celebrando a maturidade forçada dele, transformando a sobrevivência em inspiração. Mas quando olhei para o rosto de Caleb, vi algo mais. Não orgulho ou satisfação, mas alívio de ter sido ouvido. Que alguém finalmente reconheceu o custo do que sobreviveu, ao invés de só elogiar o resultado. Aquela validação pareceu importar mais para ele do que qualquer vitória legal ou apoio público. Deixamos a Riverside Elementary aquele dia e nunca voltamos. Caleb transferiu para a pequena escola particular com políticas estritas anti-intimidação e corpo estudantil pequeno o suficiente para que cada criança fosse conhecida e monitorada. Continuou treinando com Elijah Soto, mas focou em formas e disciplina ao invés de aplicação de combate. Entrou para o time de debate da escola e descobriu que era bom em argumentar posições com palavras ao invés de punhos. Lentamente, cuidadosamente, começou a construir nova identidade ao redor de algo além daqueles 15 segundos de violência. Os acordos legais pagaram por terapia e mensalidade de escola particular. Mas mais importante, financiaram fundação que Sarah mencionou querer criar antes de morrer. A Fundação Proteger e Empoderar fornecia treinamento de autodefesa gratuito para crianças em risco e advocacia para vítimas de intimidação. Angela Kwan sentou no conselho, assim como Elijah Soto, Verônica Russo e os pais de Kenneth Dupont. Concedemos bolsas para escolas implementando programas anti-intimidação baseados em evidência e contratamos advogados para representar famílias intimidadas demais ou pobres demais para lutar contra falhas institucionais. Dominique Archer foi liberado de detenção juvenil após 3 anos de terapia intensa e programação de justiça restaurativa. Parte das condições de liberação incluíam escrever cartas de desculpa para cada vítima e se encontrar com elas se concordassem. Caleb declinou o encontro, mas leu a carta que Dominique enviou. Era longa e detalhada, reconhecendo incidentes específicos e aceitando responsabilidade sem desculpas. Caleb nunca respondeu, mas manteve a carta na gaveta da mesa. Quando perguntei por quê, disse que lembrava que pessoas podiam mudar, que o garoto que lutou não era a mesma pessoa mais, que talvez o sistema funcionou afinal, só não da forma que ninguém esperava. Anos depois, quando Caleb tinha 16 anos e se candidatando para faculdades, escreveu a redação de admissão sobre aquele dia. Não sobre a luta em si, mas sobre o presente final da mãe e o fardo de ser treinado para sobreviver violência. Escreveu sobre aprender que força não era medida em lutas ganhas, mas em lutas evitadas. Que coragem real significava viver com as consequências de ações necessárias ao invés de celebrá-las. Submeteu a redação para a primeira escolha, uma escola conhecida por advocacia de justiça social e programas de resolução de conflito. Aceitaram ele com bolsa integral e nota de admissões dizendo que a perspectiva dele sobre violência e proteção era exatamente o que precisavam em líderes futuros. No dia que deixamos Caleb na faculdade, visitamos o túmulo de Sarah pela primeira vez em meses. Disse a ela em voz alta que o plano funcionou, que Caleb sobreviveu e prosperou apesar de tudo, que o treinamento de autodefesa que comprou o salvou aquele dia. Mas o presente real tinha sido ensiná-lo que sobrevivência não era suficiente, que precisava construir vida que valia proteger. Caleb ficou ao meu lado e disse simplesmente que desejou que pudesse ver quem se tornou. Que o garoto assustado que se preocupou encontrou a coragem não em lutar, mas em escolher quando não lutar. 10 anos após aquele incidente de playground, recebi mensagem de Kenneth Dupont. Tinha se tornado assistente social especializando em intervenção juvenil, trabalhando com crianças que foram valentões ou vítimas para quebrar ciclos antes de se tornarem permanentes. Disse que a disposição de Caleb de perdoá-lo, de ver além daquele dia para quem Kenneth poderia se tornar, mudou a trajetória da vida dele completamente. Queria que Caleb soubesse que as 5 crianças que foram para o hospital aquele dia, todas se tornaram pessoas melhores por causa do que aconteceu. Que às vezes os momentos mais violentos plantam sementes para o crescimento mais profundo. Caleb leu a mensagem de Kenneth e sorriu pela primeira vez em dias. Estava estressado sobre candidaturas de escola de pós-graduação,
preocupado que o passado definiria o futuro. Mas as palavras de Kenneth lembraram que o passado não era jaula, era contexto. Que o garoto que lutou 5 atacantes aos 10 tinha se tornado o homem que dedicou a vida a prevenir lutas. E aquela transformação era o que importava. Não o vídeo viral ou os processos ou a fama, mas a escolha de transformar trauma em propósito, sobrevivência em serviço e violência em advocacia pela paz. Obrigado por assistir até o fim. Certifique-se de se inscrever e dar like para não perder o próximo.